Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo daqueles nossos com várias perguntas e respostas mais curtas sobre temas diversos. Eu sempre procuro trazer diferentes esportes e também pitadas aí na cultura geral, né? Hoje nós vamos nos concentrar em cinema, um pouquinho de música e o mais no futebol mesmo. Não teremos outros esportes nessa edição específica dos nossos vídeos. Veja aí na nossa playlist Crossovers. Já temos aí mais de uma dezena de vídeos com essas várias perguntas, né? E respostinhas mais curtas. Portanto, novamente eu aviso, se você viu viu pelos temas dos vídeos gerais, né? As perguntas gerais dos vídeos e não encontrou algum tema que te interessasse ou algum tema específico que você tenha buscado, de repente é possível que tenha sido respondido dessa forma mais curta nesses vídeos aí, beleza? Dirty play, ref! Então vamos lá. Qual é o meu personagem do cinema preferido? A personagem de um filme, não necessariamente que seja o meu filme favorito, mas os meus personagens preferidos, tá? Bom, eu vou citar dois aqui que são personagens que eu me identifiquei demais, né? Pelo fato de serem extremamente irônicos, sarcásticos em dada medida, e que ao mesmo tempo muito sagazes, muito inteligentes. Então eu gostei bastante de ambos e recomendo muito que vocês assistam esses filmes. Não são nenhum dos dois filmes assim dos mais conhecidos e reconhecidos, mas vale muito a pena. Um deles é Boris Yelnikov, personagem do filme Tudo Pode Dar Certo, de Woody Allen. Um filmaço, na minha opinião, 2009, salvo engano. Espetacular, né? E o outro é a personagem feminina, Latana Ferro, uma personagem de um filme argentino chamado Um Namorado para Minha Esposa, o original Um Novio para Minha Mujer. É um ótimo filme, o cinema argentino é excelente, né? Mas também tem muito a ver com o Boris, né? Enfim, recomendo muito os dois filmes. Esse segundo filme que eu citei, Um Namorado para Minha Esposa, tem uma versão brasileira, que é com a Ingrid Guimarães, mas assim, para quem assistiu esse filme no Brasil, né, e não viu o original, vai ver que é um salto de qualidade gigantesco. E quem tenha visto, né, o filme brasileiro não vá imaginando que a personagem tem o mesmo peso, né? Porque no humor argentino, de uma forma geral, o humor e o sarcasmo que eles utilizam é bem mais pesado do que o brasileiro, né? Então, mas nesse caso específico fica aí a recomendação. E além dos dois, né, naturalmente, Michael Corleone, do Poderoso Chefão, é um dos grandes personagens, assim, para mim, o filme, tudo que ele representa, né? Mas eu citaria esses dois, Boris Yelnikov e Latana Ferro. Fazendo um link aí com Michael Corleone, Poderoso Chefão, a pergunta é qual final de filme, qual é o meu final de filme preferido? De novo, muito fácil citar Poderoso Chefão 1 e 2 especialmente, né? São finais espetaculares, sobretudo o primeiro, né? Acredito que mesmo quem eventualmente prefira a parte 2 entende que o final do primeiro é uma coisa fora de série, né? Gosto muito do 2 pela poesia, né? O Michael tá ali, aquele diálogo entre eles e o Dom Vito chegando, né? Então aquela coisa mais poética, né? Mas o primeiro, toda a sequência de cena, aquela dualidade, né, do batismo com os assassinatos, coisa espetacular. Agora, assim como eu fiz na Casa dos Personagens, vou citar também outros dois filmes cujos finais são surpreendentes e muito inteligentes, muito fortes, né? Mas que também não são de filmes tão reconhecidos assim. Um deles é o final do filme Antes do Pôr do Sol, que é uma sequência, né? Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. É uma trilogia muito interessante com a Julia Delpy, né? Julianne Delpy, não me lembro se esse é o nome da personagem, vai aparecer a correção, e o Ethan Hawke, né? Então, o final do Antes do Pôr do Sol, que no Antes do Amanhecer, então eles se encontraram, tiveram, né, uma noite de amor, eles estavam indo para países distintos, cruzando fronteiras e iriam passar a noite naquele mesmo local. E aí o filme foi um sucesso tão grande que eles fizeram essa continuação, acho que 11 anos depois. E é espetacular a sequência, a fala nesse filme. E o outro é o filme A Dúvida, com Meryl Streep, em que ela interpreta uma freira, né,
mas que tem uma responsabilidade, um cargo bem importante ali na igreja, e é o caso de acusação de estupro e pedofilia de um dos padres, e ela é responsável pela expulsão dele e tal. Isso é o tema do filme, né? Não estou contando nenhum spoiler, mas aí o final, justamente essa reflexão que ela faz também é espetacular. Então eu citei, além do Poderoso Chefão, né, outros 4 filmes que fica muito a recomendação para vocês assistirem. 2, sobretudo por causa de personagens específicos, e outros 2 pelo final, pelo desenlace, pelo desfecho das tramas. Né? Pulando agora um pouquinho para a música, né, a pergunta: qual foi o melhor acústico MTV Brasil? Nós temos as séries internacionais, mas falando dos brasileiros. Né? Naturalmente, gostei muito do acústico do Roberto Carlos, embora acho que tenha explorado muito pouco, né, do que poderia ter sido feito. Houve 3 canções que foram gravadas e acabaram sendo deixadas de fora e que de repente poderiam até tornar o disco ainda melhor. Mas assim, eu destacaria 3. Tem vários ótimos, alguns dispensáveis, mas tem vários muito bons. Porém, eu destacaria 3, né? Uma espécie de um pódio, assim. Terceiro lugar, o da Rita Lee, né? Muito bom. Os convidados, a forma que ela cantou, os arranjos ficaram espetaculares, né? Várias canções ali sensacionais. Segundo, do Titãs, né? Tem Titãs Volume 2, que não é nada a ver com o acústico MTV, mas o acústico MTV dos Titãs é bárbaro. Acho que foi, na verdade, um marco, assim, né? O deles. Mas acho que o primeiro lugar ficaria com o da Cássia Eller, né? Acho que é um espetáculo de ponta a ponta, muito versátil a forma dela cantar, então o repertório foi muito bem variado e muito bem escolhido, né? Então seriam os 3 melhores acústicos de MTV, na minha opinião: Cássia Eller, Titãs e Rita Lee. E aí, galerinha do YouTube, aqui é o editor passando apenas para dizer que, na minha opinião, o melhor acústico da MTV é o do Ultraje a Rigor. Veja o que este camaradinha faz no violão e deixe sua opinião nos comentários. Falando de música, mas já pegando o gancho para os esportes, no caso o nosso futebol, qual é o hino mais bonito dos clubes brasileiros? Da mesma forma aqui, como eu fiz quando a pergunta relativa a qual era a camisa mais bonita do Brasil, não vale do Corinthians. Né? O hino do Corinthians, né, sou corintiano e tal, naturalmente vou puxar a sardinha, mas ele é um hino que é um dos poucos, talvez o único, tá? Talvez o único hino que sobrevive na forma instrumental. E você tem versões N aí na internet, só nos solos de violino, no piano, guitarra. Então eu acho que de todos os hinos brasileiros ele é o que tem a melodia mais marcante. Enfim, mas não vale do Corinthians, né? Eu acho que o do Grêmio, que é normalmente evocado como um dos mais bonitos, ou pelo menos um dos 2 mais bonitos, ele é belíssimo sim. Mas eu acho que eu fecharia meu pódio, né, dos não Corinthians com 3 hinos do Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense e Vasco. Eu deixaria o do Vasco em terceiro lugar, né, porque ele, dos 3 ele começa muito bem, mas ele repete, a segunda parte é inteira repetição, né? Ao passo que do Flamengo e do Fluminense ele já tem mais conteúdo sequencial, né, e mais variações melódicas, e ficaria entre os 2. O do Fluminense ele é até mais próximo do Corinthians, né, na parte dramática, a melodia assim mais emocionante, digamos assim, mas acho que o do Flamengo ele consegue ser mais completo, né? E, na minha opinião, se o do Corinthians tem a melodia mais única, do Flamengo tem, na minha opinião, o melhor verso dentre os hinos de clubes brasileiros, que é aquele que diz assim: eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Eu acho que teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Essa rima eu acho sensacional. E tanto do Vasco quanto do Fluminense, quanto do Flamengo e também o do Botafogo, são do Lamartine Babo, né, que foi um grande compositor, um grande homem aí, um grande nome da música popular brasileira em geral. Então não à toa que os hinos saíram muito bem. Fazendo o gancho aí então com o Vasco, né, que ficou um dos 3 hinos para nós aí, a pergunta é se o Vasco tem 2 Libertadores da América.
né, uma questão relativa lá ao Sul-Americano de Campeões de 1948. É importante lembrar, pessoal, que quando havia o torneio Supercopa da Libertadores, né, entre 1988 e 1997, houve esse torneio, a Supercopa da Libertadores. Aí ela foi descontinuada, criada a Copa Mercosul e Merconorte, né, entre 98 e 2001, até chegarmos à Sul-Americana. E entre esse tempo, né, 92 e 99, havia a Copa Comebol. Mas qual que era o critério da Supercopa Libertadores, né? A Copa Mercosul era critérios eminentemente políticos e econômicos, né? A Comebol tinha um critério de classificação, que até o seu final foi se tornando cada vez mais tosca a forma de classificação dos clubes, porque os outros todos rejeitavam a participação, né? Mas inicialmente ela tinha, né, classificações relativas, falando aqui do Brasil, né, relativas à posição no Campeonato Brasileiro e algum outro torneio de abrangência, se não nacional, pelo menos interestadual, né? A Supercopa da Libertadores ela tinha um critério muito simples: todos os campeões pregressos, né, da Libertadores. Então, todos os times que até 88 haviam sido campeões anteriormente começaram a participar e foram sendo acrescidos alguns que foram ganhando, né, nesse período ali, como o Atlético Nacional da Colômbia, o Colo-Colo. Não lembro se tem mais algum outro campeão inédito, São Paulo ali, né, 92, 93. E em 97, na edição de 97, o Vasco participou da Supercopa da Libertadores. Foi a última, não sei se já era projetado, se era a última, mas foi um reconhecimento a esse título, né, de 1948, Sul-Americano de Campeões, cujo formato era rigorosamente o mesmo que seria aplicado na Libertadores de 1960 até 65, né? Porque 66 o Brasil não participa, mas de 60 até 65 era um time de cada país, né? O vencedor da Taça Brasil aqui dentre os brasileiros e os vencedores dos campeonatos nacionais dos outros países, além de a participação um pouco avançada daquele que houvesse sido campeão no ano anterior. Então é um ponto muito importante para ser levado em consideração, porém, por que não? É o mesmo critério que eu adotei para o Mundial do Palmeiras, aquele vídeo, né, discutindo se era Mundial ou não. O Sul-Americano de Campeões ele nasce no ano de 1948, ele é feito no ano de 1948, promovido pelo Colo-Colo do Chile, né, e convidou os campeões, e na época não havia nem a Taça Brasil, né, não tinha nenhum campeonato nacional aqui no Brasil, nem mesmo o nosso Rio-São Paulo havia sido retomado e tido sequência. Então foi convidado o Vasco, campeão carioca, né, que era um dos mais representativos da época, sem a menor dúvida, né. O Vasco foi convidado, teve esse torneio, né, em torno de como pontos corridos, né, os jogos acontecendo todos lá no Chile. Mas era o período justamente de tentativas e inícios e estopins. Em 47, por exemplo, havia tido a Copa do Atlântico, no qual era paralelo ao desafio ali, né, das seleções Brasil, Uruguai e Argentina. Então, 2 uruguaios, 2 argentinos e 2 brasileiros, em que eles não podiam se enfrentar e, na verdade, era em paralelo com as seleções. Então, o título era mais simbólico. A Palmeiras e o Vasco disputaram isso. E na sequência ali, nos anos 50, nós tivemos outros campeonatos sul-americanos, outras disputas, né? Em 61, já iniciada a Libertadores, teve também um torneio octogonal envolvendo aí times do Brasil, da Argentina, do Uruguai, não me lembro se teve de outros países, acredito que só desses 3. Coloco a correção se for o caso, que o Flamengo foi campeão, né, também muito forte, mas a Libertadores já havia iniciado, por isso que fica de lado. Então não é uma segunda Libertadores, mas foi a sua época, um torneio bastante representativo, muito forte, né, e que merece sim destaque, porém não equiparável à Libertadores. Pode de repente ser colocado, deve ser colocado na minha visão, como um título internacional de grande relevância, como o próprio Vasco tem, né, a Copa Mercosul de 2000. Fazendo um gancho com isso, né, se os europeus se importam com o Mundial de Clubes. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Mundial de Clubes, tem um especial, pessoal, que é qual modelo, qual formato de Mundial de Clubes valeu mais.
Então eu basicamente coloco ali os 3 formatos que nós tivemos. Nós estamos em vias de ter um quarto, um suposto super mundial de clubes com campeões de anos anteriores e das 2 competições paralelas da Europa, né? Liga Europa e a Champions League, e aqui do Brasil, do América do Sul também, né? A Libertadores e a Copa Sul-Americana. O primeiro formato de Mundial de Clubes foi aquele que aconteceu entre 1960 e 1979, né? Em que você tinha o campeão sul-americano versus o campeão europeu em jogos de ida e volta ou até mesmo em melhor de 3, né? Em que você disputava um jogo lá na Europa, um segundo jogo na América do Sul e o terceiro jogo no território neutro, né? Se fosse o caso, a necessidade. Falei lá dos títulos do Santos, do Estudiantes de La Plata, que foram títulos homéricos realmente, Santos 63 sobretudo, mas aí esse formato foi se minguando, né? Porque já ao longo dos anos 70 praticamente, várias edições o campeão europeu não foi, acabou sendo representado pelo vice, ou em algumas sequer houve, né? Acho que 75 e 78, se eu não estiver enganado, sequer houve, né, a edição do Mundial de Clubes. Então o desinteresse era muito claro. Aí de 1980 até 2004 tivemos o famoso Toyota Cup, que é aquele jogo lá no Japão, né? Nesse entretempo a FIFA quis forçar a fazer o Mundial de Clubes dela, né? Teve em 2000, era para ter em 2001, acabou não tendo, mas em 2005 chegaram-se a um acordo financeiro político para ter uma continuação. E desde 2005 até esse ano nós temos esse formato em que os campeões de outras confederações vão fazendo pequenos playoffs até encontrar na semifinal os campeões da Libertadores e da Champions League, que se enfrentam e para uma eventual final. A resposta é muito simples, eles não se importam com o Mundial. Eu disse não, 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 não. O que não significa absolutamente que eles vão lá para perder, que eles vão lá e jogam esperando o tempo acabar, que eles vão lá e falam, se perder não tô nem aí, só quero ir embora. Não é isso. Absolutamente nenhum jogo, nenhum time que se preze entra para perder ou entra para não ganhar, né? Agora, nem de longe se compara ou a importância que se dá, sobretudo aqui no Brasil, com o que eles dão. Eu diria assim que numa escala, aqui no Brasil esse é o máximo, né, seguido ali pela Libertadores e Campeonato Brasileiro, meio dividido, aí vem a Copa do Brasil e depois a Copa Sul-Americana. Passo que lá na Europa seria em primeiríssimo lugar a Champions League, em segundo lugar as ligas nacionais, sem discussão nenhuma. Num terceiro lugar, daria para dizer que as Copas Nacionais, as principais Copas Nacionais, exceto na Inglaterra, que a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa são pesos distintos. Então lá a Copa da Inglaterra vem em terceiro lugar e a Liga Europa em quarto. Nos outros países, você pode dizer que a Liga Europa e a Copa Nacional estejam mais ou menos equiparadas. E aí na sequência eles têm aquelas chamadas Supercopas, né? Supercopa Nacional, Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes. Então o Mundial de Clubes para eles é equivalente ao que seria a Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA. É um título ótimo, né? Bacana conquistar, mas é o tipo do título que se só vier ele numa temporada, ou só um desses 3 e não vier nenhum dos outros principais, é como se a temporada tivesse sido um fracasso. Qualquer clube europeu de ponta citando o Mundial de Clubes dentre as suas principais conquistas, né? Jamais isso será visto. Então aí sim a resposta é que não se compara, né, a diferença, o peso que se dá aqui na América do Sul de uma forma geral para o que a Europa dá para o Mundial de Clubes. Uma pergunta quase que para encerrar, né? Uma vez eu respondi aqui nessas perguntas qual era o 5º maior clube carioca e o 5º maior clube paulista, né? Entre o carioca ficou a dúvida entre o América e o Bangu, e entre os paulistas a dúvida entre a Portuguesa e o Guarani, né? Então o Guarani e Bangu, na minha visão, seriam os principais, né? Mas tem uma pergunta semelhante que surgiu: qual seria o 3º maior clube do Uruguai, né? Porque na Argentina a gente vê que tem 2 gigantes absolutos, mas você pode citar
3, 4, 5, 6 clubes muito fortes, campeões mundiais, campeões da Libertadores, né? São Lourenço, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield. Eu não entendi o que ele falou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. São Lourenço, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Racing, são clubes fortíssimos, né? E no próprio Chile você tem ali 3 clubes que são bem reconhecidos, né? Você cita lá a Universidade Católica, a Universidade do Chile, que participaram muitas vezes em Libertadores. Que o Colo-Colo esteja claramente à frente. Na própria Colômbia, o pessoal às vezes lembra de um segundo, terceiro clubes. Mas no Uruguai, a gente praticamente imagina que não tenha, né, nenhum clube forte, né? E aí sim, nós temos alguns clubes muito fortes lá, muito eu não diria, mas clubes importantes, né? Porém, a diferença e o domínio de Peñarol Nacional é gigantesco, tanto a nível continental. Peñarol tem 5 Libertadores e tem também mundiais de clubes. O Nacional tem 3 Libertadores, também tem mundial. E revelaram os principais craques uruguaios, jogaram um no outro. Mas aí nós teríamos 3 times pelo menos que são bem relevantes, né? Montevideo Wanderers, o Danúbio e o Defensor. O Wanderers ele foi um time mais forte ali até na primeira, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX, né? Na sequência, o Danúbio e o Defensor tomaram frente, né? Mas no geral, desde tradição, tamanho de torcida, títulos nacionais que tiveram, aqueles classificatórios para Libertadores e outras conquistas, assim, o Defensor é de fato o terceiro maior clube uruguaio. E para encerrar, foi feita uma pergunta se é verdade, ou se era história, mito, fake news, balela, folclore, a história de que o Romário teria feito um acordo com o Cruyff e falado, porque eu quero sair, e o Cruyff falou, se você fizer tantos gols, você pode sair. Foi feita uma pesquisa e nunca nem vi. No período em que o Romário jogava no Barcelona, aconteceu como descrito, né? Ele fez, eu não lembro até se a história era que ele teria feito 3 gols, mas pelo menos 2 gols antes do intervalo e que teria sido substituído no intervalo para vir para o Brasil, que teria sido um acordo dele com o Cruyff. Então foi feita uma pesquisa e nunca no período em que o Romário jogou houve essa substituição dele no intervalo após ter feito 2 gols. E ainda tinha um incremento, acredito eu, que era por a ver com o Carnaval, exatamente. E tampouco no Carnaval. Então a única vez, acho que o Romário foi substituído no intervalo, foi numa época bem distinta e ele não tinha feito 2 gols, né? Então folclore puro. É mentira! Porém, essa história é real se nós mudarmos os personagens Cruyff para José Mourinho e Romário para o Maicon, o grande lateral direito, Maicon. O Maicon, ele de fato, ele assim como todos os brasileiros, tem, além do Carnaval, tem o final de ano, ali Natal, né, Ano Novo, família. E o Maicon tinha um histórico realmente na Inter de Milão, em que ele sempre tomava o cartão amarelo que daria a suspensão, né? Acho que eram 5 cartões, que daria a suspensão ali próximo do Natal, que daí tem aquele intervalinho, ele emendaria e viria para cá. O José Mourinho falou, cara, eu já me liguei nessa tua aí, já sei que você faz essa palhaçada mesmo, e você não vai pegar férias não. Se você forçar cartão aí, você vai tomar gancho aqui no clube, vai ter decisões internas. E aí o Maicon falou para ele, tá professor, mas então o que eu preciso fazer para que o senhor me libere aí nessas férias? Ele falou, então se você fizer 2 gols no jogo, você vai estar liberado. Dito e feito, o Maicon fez 2 gols, a comemoração do segundo gol, tira a camisa, o próprio Mourinho sai correndo para abraçá-lo, e essa é a história. Beleza, pessoal? Então o Romário é muito folclore, muita historinha, mas essa história, se você trocar os personagens, realmente é verdadeira. Valeu, um abraço a todos. Dirty play, ref!